Bom dia, pessoal, tudo tranquilo? Espero que esteja bem com todo mundo se cuidando, ficando em casa, lavando as mãos, que só assim que a gente vai conseguir ganhar essa guerra contra o vírus. Hoje é 18/3 aqui em Portugal, temos 642 casos confirmados. Além disso, o presidente decretou estado de emergência, uma medida que é tomada pela primeira vez em 45 anos, então é algo bem forte e impactante. Foi decretado por 15 dias, que podem ser renovados e acredito eu que serão, e devem durar entre 30 a 45 dias até a poeira baixar e a gente vencer essa guerra. O estado de emergência não significa que vai ter tanque de guerra, exército na rua. São medidas de controle para dar mais poder ao governo. Medidas como controlar a circulação das pessoas na rua. A gente, por exemplo, agora o ideal é que se saia só para ir à farmácia, mercado, coisas que a gente precisa fazer para sobreviver. Claro, pessoas que têm que trabalhar para manter a máquina funcionando, mas também é possível você sair de casa para fazer uma leve caminhada próximo à sua residência. Então, assim, não é uma coisa assim, que te proíba tudo, até porque a gente tem que manter a nossa sanidade mental, senão a gente fica maluco de ficar em casa só vendo Netflix ou fazendo certas coisas. Outra medida importante, como eu expliquei, é dar poder ao governo. Então, por exemplo, para evitar uma crise qualquer econômica, uma dificuldade, por exemplo, numa freguesia, o governo tem o direito de obrigar a abrir uma loja. Outro poder que o governo passa a ter muito importante é poder ser soberano sobre negócios. Então, por exemplo, se uma loja determinada cadeia de mercado fechar em determinada região e isso gerar impacto para aquelas pessoas que vivem ali, porque precisamos comprar comida e coisas assim, ele tem o poder de exigir a abertura da loja e manter aquilo em funcionamento. Isso é importante porque, imagina, determinada freguesia depende de uma loja enorme, de um hipermercado, e ele fecha. Como é que vai ficar? As pessoas vão ficar sem comida? Então o governo vai lá e obriga a abertura. Outro ponto muito importante também, que já vem acontecendo, mas não pela imposição do governo, mas sim pela questão dos hospitais estarem cientes do que está acontecendo, ele ter o poder de botar a população em hospital privado. Então os hospitais privados estão abrindo para o público já. Então o governo está entrando e está começando a controlar, porque a gente não vai ter cama para todo mundo. Infelizmente é muita gente que vai ficar doente, pessoas que estão com suspeita, e isso é importante o governo ter plenos poderes para chegar lá e conseguir controlar aquele hospital. No estado de emergência é proibido a greve. Então, por exemplo, vamos imaginar que a polícia decide fazer greve. Se faz greve agora seria caótico, então é proibido greve tanto de qualquer classe, seja médico, enfermeiro, polícia. Claro que ninguém é maluco de fazer greve nesse momento tão difícil, mas é um direito que foi retirado, então greve está proibido. Essa semana também tivemos uma medida de impacto que eu acho que foi correta, que foi o fecho da fronteira entre Portugal e Espanha. Espanha já passa dos 14 mil casos e estava tendo muita travessia de turistas, pessoas que não sei por que decidem sair de um país para outro estando contaminada. Está fechada as fronteiras em Portugal e Espanha, só pode passar caminhoneiros, porque tem que trazer alimentação para os dois países e matéria-prima, digamos assim, para a gente poder trabalhar e fazer certas coisas. Mas tirando residentes e caminhoneiros ou pessoas que trabalham pela fronteira ali, tem que atravessar para trabalhar, também está proibida a circulação e a passagem pelas fronteiras entre Portugal e Espanha. A União Europeia também decretou na terça-feira o fecho das fronteiras, então estamos com o espaço aqui da União Europeia fechado. Claro que Portugal mantém linhas de voo com o Brasil, Venezuela e Canadá pela proximidade com a comunidade. Então, assim, vai de cada país ter livre acesso de alguns países, porque imagina, Portugal e Brasil está sempre com um forte relacionamento. Tem pessoas aqui que precisam voltar para o Brasil, que tem acontecido muito, estão no aeroporto aguardando passagem, e tem pessoas de Portugal que também precisam voltar para cá. Então, apesar do fecho das fronteiras da União Europeia, existem exceções ainda. Ontem também o ministro das Finanças anunciou um pacote de medidas para evitar que o país quebre, claro, e vai injetar 3 bilhões de euros na economia. É uma linha de crédito que foi liberada para os pequenos e grandes investidores poderem se manter, porque sabemos que vai ser um período de 2 a 3 meses sem cadeia de produção aqui em Portugal. Então, assim, volto a falar, vamos passar por uma crise. Quem está pensando em vir para Portugal, segura aí uns 3 meses para ver o planejamento, como é que vamos sair dessa. Um exemplo que eu tenho, um amigo meu, que é o Joey, que está sempre lá no Instagram comigo, também sempre se trocando ideia. Ele trabalhava como shuttle numa empresa de aluguel de carro e na terça-feira fizeram uma reunião e foi demitida 25 pessoas. Então, por quê? Porque não tem reserva, o aeroporto está parado, vai manter as pessoas fazendo o quê? A empresa também não pode continuar pagando e aí fica complicado. Então, por aí você já vê
o início de uma crise. Muita gente vai ser demitida pela falta de gente para consumir produtos. Bem, pessoal, foi isso aí. Mais uma rodada de notícias para vocês. O que eu tiver de notícias eu vou passando. E vamos lembrar, fica em casa. Aqui, ó, eu estou trabalhando de casa já há 2 semanas e vamos nos manter seguros, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.